Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe como que funciona o canal Silas Negra. A gente procura retratar toda a história da empresa. E por que retratar toda a história da empresa? Porque ela faz parte de uma linha de comportamento que a empresa vem adotando ao longo da sua existência, e aí naturalmente que toda essa linha de comportamento ela acaba se refletindo nos números. Então, quando nós analisamos simplesmente os números eles acabam sendo muito frios, né? Aí a partir do momento que você concilia com a história do banco, você consegue entender também o que os números querem nos mostrar. Então, para investir em ações ou para comprar ações de uma empresa, o importante de tudo é justamente saber aonde que você pretende investir o seu dinheiro. E aí, naturalmente, que é importante saber o que é essa empresa, como que ela vem se comportando, o que ela vem fazendo ao longo da sua existência, mas principalmente saber como que ela está econômica e financeiramente. E a partir desse momento, aí as nossas decisões elas já passam a ter um embasamento mais técnico para poder tomar uma decisão não na emoção, mas sim dentro de uma racionalidade. E aqui no canal Silas Negra, quem nos auxilia nesse processo são justamente os nossos inscritos que nos mandam aqui as sugestões para que a gente possa fazer a análise e repartir todas as informações com vocês. E no caso dessa empresa, a indicação veio do Renato Rames. Ô Renato, que prazer ter você conosco, seja muito bem-vindo, uma honra poder lhe atender. Bem como ao Alexandre Lamego de Joinville, também conhecido como Stanley, grande Stanley também, uma honra também ter você com a gente aqui, Stanley. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, espero poder corresponder às expectativas de vocês. Mas, caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negra, e manda a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E a empresa indicada lá pelo Renato e também pelo Alexandre é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul S.A. Vamos contar toda essa história aí para saber da onde que surgiu o Banrisul, como que vem sendo a trajetória dele. E uma trajetória que começa no ano de 1928, naturalmente que lá no estado do Rio Grande do Sul. E na época nós não tínhamos governadores, o que tínhamos eram presidentes estaduais. E sabe quem era o presidente do estado do Rio Grande do Sul? Getúlio Vargas, grande Getúlio Vargas, que também foi o fundador do Banrisul. Através de um decreto seu, como presidente do estado do Rio Grande do Sul, ele criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, justamente para auxiliar os pecuaristas ali na parte de crédito. Só que na sequência, aí ele passa também a incentivar a lavoura. E a partir daí também vai as pequenas e médias empresas, e aí começam todas elas a serem atendidas pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que na época era Bergues, né? Então era o símbolo utilizado era Bergues, né? E aí na sequência o banco vai se desenvolvendo, começa também daí a abrir a outras agências ali pelo interior do Rio Grande, e na sequência começa também a construção da sua sede, né? A sua sede que hoje é um símbolo lá da cidade de Porto Alegre. Já no ano de 1965, já contava com mais 135 agências e já estava também presente em outros 6 estados. E aí também vai adquirindo outros bancos e também adquire a Companhia União de Seguros Gerais. E aí o banco ele vem se desenvolvendo. Já no ano de 1971, aí troca o nome de Bergues para Banrisul, até por ter uma sonoridade melhor, e aí começou a ser chamado de Banrisul. Já chegando nos anos 90, aí nós tivemos ali aquela leva de privatização de bancos estaduais, que na época os bancos estaduais eram muito utilizados pelos governos estaduais, mas como instrumentos políticos, né? E aí, consequentemente, diversos bancos estaduais estavam numa situação totalmente desesperadora, e aí começou todo o processo de privatização. E um dos poucos bancos estaduais que não foi privatizado foi justamente o Banrisul. O governo do estado do Rio Grande do Sul resolveu segurar o Banrisul, evitou a privatização, acreditando que o banco pudesse se desenvolver independente de forças políticas existentes dentro do banco. E aí o Banrisul ele veio se desenvolvendo desde então.
tanto que hoje já conta com mais de 514 agências espalhadas aí pelo Brasil, tem mais de 10 mil colaboradores trabalhando dentro do Banrisul e atende atualmente aproximadamente 4 milhões de clientes que são clientes do Banrisul. Mas para que possamos saber como que também está a situação do banco, que vem aí também acompanhando todo o processo de evolução, tanto na parte de informatização também do lançamento do seu banco pelo celular, enfim, o banco ele vem acompanhando todos os demais bancos nessa trajetória. Mas para que possamos ver como é que está a situação do Banrisul, trouxe para vocês 2019, 2020, 2021 e as informações mais recentes agora do mês de março de 2022. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, esse é o Banrisul. E trouxemos para vocês aqui 2019, 2020, 2021 e o primeiro trimestre agora do ano de 2022, as informações mais recentes apresentadas pelo banco. Começando pelo ano de 2019, vamos entender o que é o Banrisul através dos seus números. Tinha um ativo total de reais. O que é esse ativo total? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio do banco. E naturalmente, como a gente já observou aqui em outros bancos analisados, a maior parte ela fica sempre concentrada aqui, ó, nesse ativo circulante. E o que é o ativo circulante? É todos os componentes, né, que fazem o banco desenvolver sua atividade, que é o dinheiro que ele tem em caixa, 2 bilhões 173 milhões, e os chamados ativos financeiros. O que são os ativos financeiros? São todos os recursos do banco que estão girando no mercado e trazendo naturalmente, ou pretendendo trazer rentabilidade para o banco. E tudo isso aqui então forma o capital de giro, o ativo circulante, que fechou em 80 bilhões de reais, o que correspondia a 97,9% de todo o ativo do banco. E a parte aqui de capital fixo ele é uma parte menor, né? O imobilizado, que são todos as instalações do banco, os móveis, utensílios, computadores, etc., que totalizam aqui 650 milhões. Mas a grande parte, naturalmente, é aqui, ó, capital de giro. Já para o ano de 2020, o banco aumenta o tamanho, ele vai de 82 bi para 92 bilhões de reais, o tamanho do banco. E o ativo circulante vai para 90 bilhões de reais, o que corresponde agora a 98,1% de todo o patrimônio, sendo que 6 bilhões 979 milhões era dinheiro que o banco tinha em caixa, né, que estava ali à disposição para fazer o giro, e 79 bilhões que já estava girando na mão dos seus clientes. Já para 2021, o banco aumenta ainda mais seu tamanho, 105 bilhões de reais. E o capital de giro vai para 104 bilhões, representando agora 98,4% de todo ativo. Mantém o volume de 6 bilhões de reais em dinheiro em caixa, né? 93 bilhões em dinheiro que está circulando na mão dos seus clientes em operações bancárias, e aí fecha então com 98,4% de representatividade. Já agora, em março, o banco ele praticamente permaneceu estável nesses 3 primeiros meses do ano em relação a 31 de dezembro, 105 bilhões. E o capital de giro fecha aqui com 103 bilhões, praticamente em linha com o que era no dia 31 de dezembro. Aumenta o volume de dinheiro que o banco tem em caixa, 8 bilhões 972, e diminui um pouquinho aqui os ativos financeiros. Então, por aqui você vê que o banco ele vem aqui no processo de expansão, vem crescendo, o seu capital de giro e a sua movimentação também vem sendo ampliada a cada exercício. Naturalmente que quando analisamos o balanço de um banco, o que nós temos aqui? Essa parte de ativo ela é financiada por essa parte de passivo. E o passivo é separado aqui em passivo circulante, que nos bancos geralmente eles não destacam o que é a longo prazo, eles colocam tudo dentro do passivo, não separando o que é curto e longo prazo. Então, se pegar o balanço do banco lá no site da CVM ou no próprio RI do banco, nós vamos observar então que eles não fazem essa separação. Então, consequentemente, fecha tudo como endividamento. 74 bilhões de reais, que é o capital de terceiros, e 7 bilhões 806 milhões de reais, que é o capital próprio do banco. E o endividamento do banco, ele totaliza aqui 90,5%. E é natural até que cause um espanto, uma dívida tão alta no banco, mas na verdade é que é decorrente da operação do banco.
Como que funciona a operação de um banco? O banco ele tem aqui, dentro desse endividamento, 70 bilhões que são os chamados passivos financeiros. E o que são os passivos financeiros? Então imagine quando você abre uma conta no banco e faz um depósito nessa sua conta. Esse depósito ele passa a representar uma dívida que o banco tem para com o seu cliente. A hora que o cliente quiser sacar o dinheiro, o banco é obrigado a devolver esse dinheiro. Então ele aparece aqui como um passivo financeiro. Quando você faz uma aplicação no banco, também essa aplicação é uma dívida que o banco tem para com o seu cliente. Então entra aqui como passivo financeiro. Então o banco ele faz essas captações de recursos junto a seus clientes para emprestar para outros clientes, né? Então é aqui que o banco ele ganha dinheiro, pegando dinheiro de alguns clientes e aplicando, emprestando dinheiro para outros clientes. E aí ele vai ter uma receita nessa intermediação financeira. Então é natural que tenha uma dívida alta, que justamente é a que financia também o capital de giro alto. Então no ano de 2019, o endividamento total era de 90,5%. Em 2020, ele aumenta aqui para 84 bilhões com 91,1%. Agora reparem que desses 84 bilhões, 79 bilhões são passivos financeiros. E aonde vão parar esses passivos financeiros? Vão parar aqui, ó, nos ativos financeiros. Já em 2021, o endividamento aumenta para 96 bilhões 680, com 91,4% agora de representatividade. Dos 96, 91.797 é passivo financeiro que vai estar aqui financiando os ativos financeiros. E agora em março, fecha com 96 bilhões 308, 91,5% o endividamento do banco, sendo que 91.131 são passivos financeiros. Então, não é de se estranhar um endividamento alto. Então, todos os bancos, geralmente, eles trabalham com volume na faixa aqui de 90, 91, 92% de total de endividamento. E aí, naturalmente, que todos esses recursos, a grande parte sempre vai vir desses passivos financeiros. Como eu falei para vocês, pega dinheiro de alguns clientes, empresta para outros clientes e ganha na intermediação financeira. Então, o que o banco passa a ter? Receita na intermediação financeira, que em 2019 fechou em 8 bilhões 168 milhões. Em 2020, o ano da pandemia, aí esse volume diminuiu para 7 bilhões 382. Em 2021, começa aqui um pequeno processo de recuperação, 7 bilhões 678 milhões de reais. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, o banco já tem como receita de intermediação financeira 2 bilhões 710, projetando já para 2022 uma receita de intermediação na faixa de 10 bilhões de reais. Então, mostrando que o banco agora para 2022 está vindo mais forte dentro das suas operações. O resultado, em 2019, teve um lucro de 1 bilhão 269 milhões. Em 2020, até devido a essa queda do faturamento, também nós temos aqui um lucro menor, 619 milhões. Já para 2021, o lucro volta para a faixa de 1 bilhão e 84 milhões. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula um lucro de apenas 118 milhões de reais. Tá? Então está aumentando a receita de intermediação, porém o lucro não está crescendo na mesma proporção. Então está aqui os resultados gerados pelo Banrisul ao longo desse período. Não trazemos aqui para os bancos e não costumamos fazer análise de liquidez, até porque o banco, o que acontece? Ele sempre tem que ter recursos aqui no capital de giro para caso os seus clientes queiram sacar, ele ter esses recursos, né? Então, o banco, por obrigação, ele já tem que ter a sua liquidez, que seria natural da operação. Claro que, às vezes, nós vamos ter situações lá de bancos que podem ser, de acordo com uma ameaça de crise, alguma coisa, eles podem ser pegos no contrapé. O que é o pego no contrapé? São os clientes correndo no banco querer sacar o seu dinheiro, que está aqui na obrigação, e o banco ter esse dinheiro aplicado com outros clientes. Então, ele não consegue arrancar o dinheiro dos clientes para poder pagar os seus clientes. Mas, enfim, isso aí são detalhes à parte. O importante é que está aqui, ó, o banco ele tem capital de giro que suporta esse endividamento. O endividamento ele é alto por natureza, como a gente já explicou, e o importante no banco é ele gerar resultados dentro da sua operação. Trago sim esse quadro com os outros indicadores agora relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Banrisul? R$ 21,98. Valor patrimonial. Você pegar todo o patrimônio do banco e distribuir entre todos os seus acionistas, para cada ação caberá R$ 21,98.
Porém, uma ação do banco hoje está sendo comercializada na bolsa a R$ 9,08, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,41. Isso mostra o quê? Que as ações do Banrisul estão sendo vendidas com deságio de 59%. No ano de 2021, o Banrisul gerou um lucro por ação de R$ 2,04, o que dá uma rentabilidade de 22,47%. O que é essa rentabilidade da ação? É que se você comprar ação hoje do Banrisul, vai pagar R$ 9,08. Cotação essa do dia 1º de julho. O banco mantendo a sua mesma linha de atuação e gerando R$ 2,04 de lucro ao longo de 2022, caberá ao acionista um ganho de 22,47%. Então é uma medida de rentabilidade da ação baseada no valor de mercado da ação. Dividendos por ação. No ano de 2021, o Banrisul distribuiu R$ 1,05 a título de dividendos e a relação PIL, preço/lucro, fechou em 4,40. O que é esse 4,40? É que o acionista, ao comprar as ações do Banrisul, vai levar em torno de 4 a 5 anos para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Trago também esse gráfico aqui com o comportamento do valor das ações do Banrisul ao longo dos últimos 5 anos. Então ele começa aqui, lá no ano de 2017, com as ações cotadas na faixa de R$ 13,50, ela sobe ali um pouquinho até R$ 15, volta a trabalhar nos R$ 13, R$ 14, sobe novamente, vai até R$ 19, volta ali para a faixa dos R$ 13, R$ 14. Aí, a partir do final de 2018, aí sim, aí a ação vive seu melhor momento, onde ela chega batendo em R$ 26. E aí, desses R$ 26, ela fica oscilando ali entre R$ 21 e R$ 24 até o ano de 2020. Começa o ano de 2020, você vai observar naquela queda. Essa queda ali no ano de 2020, que você já deve estar se acostumando a ver aqui nos gráficos que a gente apresenta, são tudo decorrência da pandemia. Quando foi anunciada a pandemia, então diversas ações tiveram essa queda. Diversas recuperaram e outras não recuperaram. E o Banrisul foi um desses casos, onde a ação ela despenca lá dos seus 20, 21 reais, despenca até praticamente 13 reais, e a partir dali fica girando entre 13, 14, 12, né? E agora, a partir de 2020, final de 2021, 2022, ela dá mais uma quedinha e passa agora a trafegar na faixa entre R$ 9 e R$ 10. A última cotação, baseada agora no dia 1º de julho, quando da captação das informações para a produção desse vídeo, as ações estavam cotadas a R$ 9,08. Tá, então, mais uma empresa analisada, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul S.A. E agora você já viu como é que está a situação econômica e financeira do Banrisul. E naturalmente, como a gente já mostrou na análise do balanço aqui, que o banco ele tem suas características próprias. O banco é diferente de uma empresa comercial, industrial, já que ele não tem estoque. O que é o estoque do banco? Na verdade, é o dinheiro. Então, é a captação de dinheiro através dos seus clientes, né, da abertura de contas para clientes, para empresas que depositam, fazem suas movimentações financeiras no banco. E naturalmente que todo esse dinheiro que entra no banco, o que o banco vai fazer? Ele vai ter que girar esse dinheiro, emprestar para outros clientes. E aí o ganho do banco passa a ser justamente nessa intermediação financeira. E naturalmente que o banco tem que evitar os riscos nas concessões de crédito, e muitas vezes nós vamos olhar banco executando contas, tirando equipamentos, máquinas, empresas, aquela coisa toda, mas o que o banco tem que fazer? Ele tem que recuperar o dinheiro que ele emprestou. E aí, naturalmente, que quando se faz o empréstimo no banco, os bancos geralmente exigem uma garantia, então quando você dá uma garantia, ao não pagar aquela conta, o banco vai executar essa garantia. Então é parte da atividade do banco. Então são as visões que a gente tem que ter do negócio, né, da atividade econômica, como que funciona o banco. E no caso também, como a gente citou, que o Banrisul é um banco que ainda pertence ao governo do estado do Rio Grande do Sul, tanto é que ele tem 98%, praticamente 99% das suas ações ordinárias de posse do governo do estado do Rio Grande do Sul. E as ações que elas estão circulando no mercado são justamente as ações preferenciais. O free float das preferenciais, ele é praticamente 99%, né? Porém, as ordinárias pertencem quase que na sua totalidade ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, daí conhecido mais uma empresa, mais um banco aí,
que também, se você achou interessante os números, coloca lá no seu radar, espera o melhor momento para poder fazer os seus investimentos, porque a ideia do canal Silas Degrave não é sugerir investimentos e também não é falar mal de investimentos, enfim. A ideia do canal Silas Degrave o que é? Mostrar, como é que está a situação da empresa, como é que está a situação do banco, e aí você decide com base nessas informações e com outras pesquisas que você vai fazer, se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela atividade ali, ou naquele banco, naquela empresa, né? E aí, consequentemente, fazer esses investimentos de forma consciente e segura para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio e lá na frente você poder ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.